essa oportunidade de se tornarem homens de bens e futuros profissionais. Eu quero agradecer pela vida do pastor Miguel, que o Senhor o use graciosa e poderosamente nessa noite para a ministração da tua vontade aos nossos corações. A nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito na construção das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pensa aí. Deus abençoe. Amém, igreja? Amém. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus ao Pai, glória a Deus ao Filho e glória a Deus ao Espírito Santo. Amém. Mais uma vez vamos orar, né? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento, meu Pai, para ser usado, ser instrumento do Teu poder, da Tua palavra, Senhor, para ministrar a Tua igreja. Pai, como costumo sempre fazer esta oração, que o que eu tenho é apenas 5 pães e 2 peixinhos, o que para uma multidão tão grande é muito pouco. Mas eu os apresento diante do Deus dos milagres, o Deus da multiplicação. E eu tenho certeza, meu Pai, que nesta noite o Teu povo sairá daqui abençoado, o Teu povo sairá daqui alimentado pelo poder do nome de Jesus. Se porventura, meu Deus, alguém entrou aqui triste, vai sair alegre. Se entrou alguém aqui desanimado, vai receber nesta noite uma unção de renovo pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, se entrou alguém aqui dentro com algum tipo de enfermidade física ou espiritual, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, essa pessoa sairá daqui livre, liberta pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus anjos acampados ao redor desta igreja e das famílias aqui presentes e suas famílias representadas aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, guarda, livra de todo mal. Em nome de Jesus, Espírito Santo, por favor, Senhor, nós lhe pedimos, governa sobre nós. Meu Senhor, toma as nossas mentes cativas em obediência ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e nos dar a força física, mental e espiritual, para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e a igreja de Deus diz amém. Amém, amém, queridos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa noite, principalmente, né, que 2 sentimentos me passam sobre minha cabeça nessa noite. O primeiro, pastor Daniel, eu me sinto como Noé, quando toda a sua família estava ali naquela arca. E hoje eu posso dizer assim, que eu sou um Noé do Novo Testamento, né? Porque eu fui o primeiro da minha família a aceitar Jesus, e aí está o resultado para a glória de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, né? Todos aí na presença do Senhor, e eu creio que no céu eu vou louvar a Deus também e agradecer a Ele pelo privilégio de ter uma família e de ter sido usado pelo Espírito Santo para ganhar para Jesus. E o segundo sentimento, eu me sinto como Davi. Quem sou eu para que o Senhor me trouxesse aqui? O Senhor falava de carnavais, outroras nos quais eu participava também, e do mundão no qual eu vim, e para hoje estar aqui, para mim, eu não tenho, eu não, acho que o meu sentimento é de não pedir nada a Deus, e sim oferecer a Ele a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, em gratidão ao que Ele fez por mim. E verdadeiramente, Deus me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, eu peço alguma coisa a Ele de teimoso, mas eu não tenho esse direito mais, porque tudo que eu precisava, Deus já me deu. Amém, igreja? Amém? Então, vamos meditar na palavra, vamos lá para o Evangelho do Senhor Jesus, conforme registrou o médico amado, no capítulo 18, versículo 1 a seguir. Médico amado, todos sabem, né? Lucas
E o título dessa mensagem nessa noite será, né? Perseverança na caminhada cristã para alcançar o objetivo final. Amém, queridos? Todos acharam? Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra. Lucas capítulo 18, verso 1 a seguir. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, igreja? Gostaria de ler mais um outro versículo, que é no capítulo anterior, Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Peço ao Espírito Santo que me dê graça para falar desse versículo no final. Nós vamos deixar a mulher de Ló por enquanto estatizada. Depois a gente fala sobre ela. Amém, igreja? Mas, queridos, essa parábola que Jesus contou ali aos seus discípulos, a respeito desse juiz iníquo e dessa mulher viúva, ela nos ensina a princípio sobre a perseverança na oração, de como nós devemos nos comportar como cristãos diante de Deus. Só que no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 6, 7 e 8, no versículo 6 ele dá o resumo do início da parábola, da introdução da parábola. Mas no versículo 7 e 8, a parábola muda de figura. Existe um pano de fundo do início da parábola para o final dela. A princípio é o dever de orar, como antes disse, mas depois ela muda de figura. E nós vamos entender um pouco o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite a respeito dessa parábola. Nós temos também uma parábola que é a irmã gêmea dessa, que é Lucas capítulo 11, verso 5, que é a parábola do amigo importúneo. Quando aquele homem, e ali ela se restringe somente à perseverança na oração, de como devemos também nos comportar para conseguir as coisas, de como nós devemos ser perseverantes, e ali ela se restringe única e exclusivamente à perseverança. E é interessante porque na parábola do amigo infortúnio, a Bíblia vai nos dizer que o homem era amigo daquela pessoa quando ele chega à meia-noite. E todas as vezes que eu ouço
escrito na Bíblia a palavra meia-noite, nos dá uma ideia da volta do Senhor Jesus. As virgens, lá as 10 virgens de Mateus 25, nos fala que à meia-noite ouve-se um grito: vem o noivo. Agora o amigo está falando da meia-noite, que ele bate na porta do outro amigo para pedir a ele uns pães, porque chegou alguém na casa dele lá para dormir e ele não tinha nada para dar, para comer, e ele estava lá pedindo a ele: olha, me dá aí, me empresta, faz alguma coisa, mas me empresta aí alguns pães, porque chegou alguém na minha casa e eu não tenho o que dar para comer. E o amigo responde lá de dentro: olha, não vou levantar, meus filhos já estão dormindo, deitados comigo, eu também já estou. Mas o amigo insiste. E o amigo insiste, e a Bíblia vai nos dizer que aquele homem levanta para dar os pães, não porque é seu amigo, mas por causa da importunação daquele amigo. Nos dá uma ideia de que nós devemos estar constantemente orando ao Senhor, orando a Ele, buscando a Ele, está sempre lembrando a Ele. Eu gosto de citar o texto de Isaías 43, 23, quando ele diz: ergue até mim, entremos juntos em juízo, apresente a mim as vossas causas, para que eu te possa justificar. Olha que coisa linda. Isaías 29, lá pelo versículo 12, 13, por aí, ele diz assim: passareis a orar a mim, e eu vos deixarei ser encontrados por vós. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Isso nos dá, queridos, uma ideia de que a vida de um cristão deve ser uma vida de oração e de perseverança. Amém, igreja? Então, nós podemos entrar aqui nessa parábola da seguinte forma: essa viúva, por que Deus coloca uma viúva e Deus coloca um juiz? Ele vai de um extremo a outro. Uma viúva, nesses tempos bíblicos aqui, era alguém desprovida de ações sociais que nós temos hoje, do governo, do nosso tempo de hoje. Uma viúva, ela não tinha quem a amparasse, né? Às vezes tinha viúvas que o seu marido morria e deixava dívidas, e se ela tivesse filhos, o seu filho ou filhos seriam escravizados para ser paga a dívida que seu marido havia deixado. Além do mais, a Bíblia nos fala que tinha determinados religiosos, escribas, fariseus, que quando as viúvas que não tinham uma certa proteção, não tinha familiares por perto que a protegia e que ela possuía algumas herdades, alguns bens materiais, a Bíblia nos conta, Jesus nos conta sobre isso, que tinha religiosos que se aproveitavam da fragilidade dessas viúvas e iam para a casa delas com pretexto de orações para lhe tirar aquilo que elas tinham. Então era alguém praticamente desprovida tanto de haveres materiais quanto de proteção. Já o juiz era alguém de destaque, era alguém que tinha uma certa posição na sociedade. Então Jesus coloca um extremo ao outro, vai de um extremo a outro relacionado a essa questão. E queridos, também nós podemos entender mais ou menos que as cidades, as províncias da época de Jerusalém, de Israel, que ainda era província, não era uma nação, aqueles povoados, podemos dizer assim, que ficava distante, eram governados por juízes. Lá o sinédrio, né, que compunha lá o sinédrio,
nomeava juízes para governar, para julgar aquela cidade. A gente vai entender isso se nós lermos o livro de Juízes, nós lermos Samuel. Samuel julgou Israel durante muito tempo, Sansão julgou Israel durante muito tempo. Então, nesse tempo também, eles nomeavam juízes. Você vai governar aquele lugar, aquele povoado, aquelas casas, aquelas aldeias lá, você vai governar. E neste caso aqui, indica-se isso. Era um juiz que governava num determinado lugar, num determinado povoado. E era alguém que totalmente orgulhoso, era alguém que não tinha o temor de Deus, era alguém que não respeitava homem algum, era alguém totalmente avesso àquilo que a Bíblia nos recomenda para ser diante de Deus. Uma pessoa humilde, uma pessoa que seja temente a Deus, uma pessoa que tenha bom relacionamento com as pessoas. Porque a Bíblia diz que aos humildes o Senhor dá graça, mas ao soberbo Deus resiste. Amém, igreja? E essa moça, essa viúva, ela vai para esse juiz e diz: olha, faz justiça a minha causa contra o meu adversário. Ali tinha alguém que estava querendo, de alguma coisa, cometer injustiça com aquela viúva. Faz, e todos os dias, possivelmente, naquelas cidades ali, os juízes se sentavam na porta da cidade, e ela passava e dizia: faz justiça a minha causa. No outro dia vem a viúva: julga a minha causa contra o meu adversário. E aquilo foi trazendo uma inquietação nele. E um determinado dia, olha, para essa mulher me deixar em paz, eu vou julgar a causa dela, eu vou fazer justiça. E de tanto ela causar importunação àquele homem, ele resolve julgar a causa dela. Só que quando nós vamos para o versículo 6, vocês observam que Jesus diz assim: considerai no que diz este juiz iníquo. Considerai no que diz esse juiz iníquo. O que é que o juiz diz? Não temo a homem, não temo a Deus, não respeito homem algum, mas eu vou julgar a causa dela. Agora ele vai para um outro contexto. E Deus, ele agora já coloca nessa passagem do versículo 7, Deus em uma condição de soberania suprema, acima de tudo e de todos. E ele vai dizer assim: não fará Deus justiça se o juiz que é iníquo, se o juiz que não respeita Deus, se o juiz que não respeita homem, se ele não tem temor a Deus, ele resolve fazer justiça. Imagina você, o Deus que é justo, o Deus que é bom, o Deus que é maravilhoso, o Deus que é santo, o Deus do qual a Bíblia diz que ele se inclina para ver os seus filhos aqui na terra. O Deus que diz no Salmo 16, versículo 3, aos ilustres que estão sobre a terra, em quem está todo o meu prazer. Você pode imaginar isso? Ao Deus que diz para você e diz para mim: olha, já não tenho chamado servo, mas eu tenho chamado amigo. E se eu vou te dizer uma coisa, quando nós fazemos um panorama das características de Deus, da sua fidelidade, da sua bondade, quando Deus resolve dizer que você é amigo dele, não se ponha no caminho do amigo de Deus, porque ele vai atropelar, pode ter certeza disso. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, e por causa dessa amizade que ele tinha com Abraão, ele feriu uma nação inteira. A Bíblia diz que Abimeleque foi lá, falando do Egito primeiro, depois Abimeleque vai e toma a mulher de Abraão, e Deus diz: se você tocar na mulher de Abraão, eu vou matar toda a sua família. Por quê? Por causa da amizade. Por causa da amizade que ele tinha com Abraão, por causa da aliança que ele tinha com Abraão. Quem aqui é amigo de Deus, amém? Quem aqui é amigo de Deus, amém?
eu digo de vez em quando para o inimigo das nossas almas, o adversário aqui dessa viúva. No mundo espiritual hoje eu digo, não toca na minha família, porque eu estou aliançado com Deus. Não toca. Você pode olhar de longe, você pode ouvir algumas coisas, mas pode ter certeza que o Salmo 37 vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temam e os livra e os guarda, e assim eu creio. Amém, queridos? Então, o que é que esta parábola vai nos dizer? O que é que esta parábola vai nos ensinar? O dever de orar sempre. Só que nós podemos entender uma coisa a respeito da oração, quando ele fala no dever de orar, nós vamos entender lá em Lucas 11:9, ele fala dos 3 estágios da oração. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedir, buscar e bater. São 3 estágios de oração, e cada um começa com pedido, depois passa para o estágio da busca, e depois você vai para o estágio do bater, que deve ser algo muito mais intenso ainda. Amém, igreja? Então, queridos, vamos entender isso. Nunca foi fácil ser cristão. Nunca foi fácil nascer de novo. Nunca foi fácil você ser salvo. Tanto é que o homem não consegue salvar ninguém. O dinheiro não consegue salvar ninguém. A religião não consegue salvar ninguém. Pastor não consegue salvar ninguém. Placa de igreja não consegue salvar ninguém. A salvação só é possível se o Espírito Santo gerar Jesus em você, gerar um novo nascimento em você. A salvação só é possível se você ouvir, como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você, e aí vem a condicional, se você ouvir e me convidar, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta do seu coração. Como? Com o evangelho sendo pregado, com o evangelho sendo anunciado. Eu estou batendo na sua porta através de um louvor. Eu estou batendo na sua porta através de um testemunho. Eu estou batendo na sua porta através de um abraço. Me permita entrar na tua vida. Me permita conduzir a sua vida. Mas tem outra parte que é muito difícil, é você se manter sendo cristão. E a parábola, quando ela chega no versículo 7 ao 8, ela vai dizer o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Agora vem a parte que é mais importante, que é onde a parábola muda totalmente, que é no versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você está entendendo que Paulo disse assim em Gálatas capítulo 4, eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É como a concepção de uma criança, de um bebê no ventre de uma mulher. É como uma gestação
Só quem é mulher que sabe, o homem nunca vai saber disso. É como a hora de dar à luz de forma natural. E depois você ter todo aquele cuidado com aquela criança. E depois ela cresce. Ela toma forma adulta. E ali você continua tendo pai e mãe, tendo preocupação sobre aquele filho, sobre aquela filha. É assim. O ser cristão, ser salvo é dessa forma. Porque eu vou te dizer, ser cristão neste mundo pecaminoso onde nós vivemos, não é fácil. E você tem que ser perseverante, porque você tem ao seu derredor um adversário, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E Jesus está dizendo que nós precisamos passar por todas essas fases, sem permitir que o adversário nos tire da presença do Senhor. É por essa razão que Paulo vai nos advertir: olha, vocês que estão em pé, cuide-se, para que vocês não caiam. Então existe um alerta bíblico para que nós que já recebemos esse título da salvação e a convicção, lá em Romanos capítulo 8, verso 14 e 16 vai dizer: se nós somos guiados pelo Espírito Santo, então nós temos a convicção que somos filhos de Deus. A mim, eu não sei quanto a vocês, mas a mim não deixa a menor dúvida de que eu tenho a filiação, que eu tenho a minha filiação arrolada nos livros dos céus, no livro do Cordeiro. Eu tenho essa convicção, e peça a Deus, se você não tem, se você tem ainda uma dúvida, será que eu sou, será que eu não sou? Peça ao Espírito Santo que traga essa convicção para você. Ah, mas você, irmão Miguel, você é invencível? Não, eu sou passivo de cair também. Mas eu creio naquilo que a Bíblia diz: ainda que um justo caia uma vez, 7 vezes o Senhor a levanta, amém? Porque eu tenho a minha convicção, pelo que eu já vivi um pouco, pelas minhas experiências com Deus. É claro que isso não me dá direito de sair por aí, sabe, de qualquer forma. Eu tenho que estar sempre vigilante. Vigia, ora e vigia, porque a carne é fraca. O espírito na realidade está prontinho, mas a carne ainda pode te derrubar. Então, igreja, persevera. Se você quiser chegar na eternidade, se você quiser passar para a eternidade, persevera em oração, persevera em santificação, persevera em temor, persevera no alimento da palavra, como a semana passada o pastor ministrou aqui. Recebe todos os dias uma porção dos céus no teu espírito, recebe uma porção do céu todos os dias e deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Quando ele voltar, nós teríamos vencido esse adversário que tanto quer nos sugar, que tanto quer nos tirar da presença do Senhor. É como eu falei aqui, anos de crentes, experiências cristãs, experiência com Deus, experiência com a palavra. Não é para a gente relaxar, não é para eu colocar uma rede lá e sombra e água fresca. O evangelho não é isso. Se alguém pregou para você que o evangelho é isso, alguém te enganou. O evangelho é luta, o evangelho é guerra. Todos os dias você tem uma batalha. Além do adversário que está aí no mundo, você tem uma batalha contra a sua mente carnal, você tem uma batalha contra a sua alma, que já vivenciou coisas, que já viu coisas, que está lá no HD da alma, e que volta e meia o inimigo tenta trazer a lembrança das coisas que você fez, das coisas que estão aí no mundo. Nós temos hoje o advento da internet. A internet hoje é um perigo, é uma armadilha mortal para crente desavisado. A internet hoje roubou aquela conversa que você tinha com o filho olho a olho.
Olhe para mim, aquela conversa que você dizia para filho, para esposa, conversando olho no olho. Às vezes um olhar diz muito mais do que uma palavra. E a internet roubou isso de nós. É uma luta e nós temos que perseverar. Ou você acha que você assinar a Netflix, você assinar a HBO, sei lá o que mais, dentro da sua casa, aqui tem 20 canais, 80 canais, 100 canais, é para quê? É para você se divertir? Você acha que é para você se divertir? Não, é para roubar o seu tempo de estar com Deus. O que aconteceu no Egito, está acontecendo hoje. Lá aconteceu que Faraó disse: aumenta as cargas deles. Eles querem adorar? Moisés veio aqui e disse que é para liberar o povo para ir para o deserto, caminho de 3 dias adorar. Então faz o seguinte, aumenta as cargas deles, para que eles não tenham tempo de adorar. Hoje as cargas foram aumentadas, queridos. Talvez você não sinta o peso no seu corpo físico, mas você sente e sentirá, se você assim permanecer, o peso na sua alma, de não ter tempo para buscar ao Senhor. E nós precisamos. Não é à toa que Jesus disse: a internet, até certo ponto, ela é boa sim, mas até certo ponto. Quando Jesus lá atrás ele disse: o que eu digo aqui, entre vós, dizeis nos telhados. Olha como ele já estava falando da internet. Olha como ele já estava falando dos meios de comunicação. O que eu digo aqui, dizei nos telhados. Quer dizer que eu vou subir lá para o telhado e gritar? Não. Ele está falando de antenas que iriam transmitir sons, imagens, vozes. Ele está falando disso. Então fica atento. Usa a internet para teu trabalho. Se você quiser uma hora de um descanso, sim, você pode usar, mas não deixa ela te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver, amém? Quando ele voltar, ele vai achar fé na terra? É por isso que ele disse, em meio a essas lutas todas, a fé, ela é aumentada, ela é desenvolvida, ela é alimentada pela palavra. Se não houver palavra, a sua fé ela vai murchando. E vai chegar uma hora que você não terá mais fé para você caminhar a caminhada que Cristo quer que você caminhe. Você vai ficar dependendo de alguns sinais. Você vai ficar dependendo de alguns movimentos. Você vai ficar dependente de alguns sentimentos. Mas isso não é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé. Você andar não por aquilo que você vê, não por aquilo que você sente e não por aquilo que você toca. É por essa razão que Jesus vai dizer: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas crerão em mim. Bem-aventurado é um estado de contentamento, de alegria, de felicidade. São essas pessoas que não me viram, não estava lá, mas eles serão bem-aventurados, porque eles não me viram, mas ele só precisou ler, lá como está escrito em Romanos 1,17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, e aí vai nos dar uma ideia. E se não tiver ninguém para falar do evangelho para mim, e se não tiver ninguém para falar da Bíblia para mim, você consegue se ouvir? Sim, eu creio que sim, amém? Você consegue se ouvir? Então você pode fazer o seguinte: ao invés de você pegar a Bíblia e... não, você faz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me fez em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Você está se ouvindo. Você está se ouvindo.
A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Coloca aí, Del, por favor, Lucas versículo 1, Lucas capítulo 21, versículo 19. Aleluia. Lucas capítulo 21, versículo 19. Está aí? Na vossa perseverança, ganhareis o que, irmãos? Na vossa perseverança, você vai ganhar quem? Você entende agora porque todas as vezes que Deus chamava um homem e dava a ele alguma incumbência, ele diz: sê forte, tenha bom ânimo, não temas, eu sou contigo. Você entende que você depende de você também para você permanecer firme na fé? A Bíblia nos conta que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Lucas capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E no versículo 26, Lucas 2, 26 diz assim: o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz ao teu servo, segundo a tua palavra. Olha, espera que tem uma promessa para você, Simeão. E a Bíblia diz que Simeão estava ali firme, todos os dias esperando a consolação de Israel. E ele estava ali, ele ia de manhã, ele ia de tarde, ele estava ali esperando. Ele não desanimou. Passa um ano, dois, quantos fossem possível ali, ele estava lá esperando a consolação de Israel, até que um determinado dia o Espírito Santo disse: é hoje que eu vou te mostrar aquilo que há anos eu te prometi. Vai para o templo. E depois que ele vê a consolação, agora está tranquilo. Irmão, você não pode desanimar. Sabe por que você não pode desanimar? E você deve perseverar. Porque a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 12, verso 10 o seguinte. Apocalipse capítulo 10, por favor, Deus, se possível, coloca Apocalipse capítulo 12, verso 10, e já nós encerraremos com a mulher de Ló. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz assim, versículo 11 e 12 também: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, presta atenção agora no que diz o versículo 11, olha só: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Ou você dá testemunho de crente, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus, ou você não vai conseguir vencer essa guerra que está aí sobre os crentes. E deixa eu te dizer, ano de 2024 será um ano terrível para a igreja do Senhor Jesus. Daqui para frente será um ano terrível para a igreja do Senhor Jesus. Se você fraquejar, o vento que vai ser soprado sobre a igreja, você não vai conseguir ficar de pé. Por quê? Porque o versículo 12 diz assim: por isso festejai, ó céus,
E vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não veio para bater na tua porta e pedir licença para entrar. Porque João 10,10 diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Fica alerta, irmãos. Persevera na comunhão com Deus, com os irmãos, e deixa a palavra do Senhor entrar no teu coração todos os dias e te fortalecer. Persevera. Voltemos agora para a mulher de Ló, e nós vamos encerrar. Por que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló? Porque está escrito: lembrai da mulher de Ló. Você já se fez essa pergunta? É um pedacinho pequeno da escritura de Lucas capítulo 17 que Jesus fala do final dos tempos, de algumas coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Pedacinho pequeno, mas lá dentro desse pedacinho pequeno, quem maior dá uma ênfase a isso é Marcos e também Mateus capítulo 24. Mas dentro desse textinho pequenininho de Lucas, que ele fala do final dos tempos, do capítulo 17, ele coloca: lembrai da mulher de Ló. E aí você se pergunta: por que está aqui esse texto? Por que eu tenho que lembrar da mulher de Ló? Eu teria que lembrar de coisas boas, de coisas maravilhosas, do que Deus tem feito, do que Deus vai fazer na minha vida. Lembrar da mulher de Ló. Você já parou para pensar que quando Deus curou aquele paralítico, Ele mandou levar a cama? Aquele cara que levantou também no tanque de Betesda, Ele mandou levar aquele lugar, aquela coisa que ele andava lá, aqueles trapos que ele andava lá deitado? Só nos resta entender que Ele mandou levar para que você se lembre de onde você saiu. A mulher de Ló é o seguinte: presta atenção no que Jesus ensina sobre a mulher de Ló, para a sua vida e para a minha vida hoje. Ló estava em Sodoma e Gomorra com sua família. Ló ainda resiste a sair de Sodoma e Gomorra, pastor. E a Bíblia diz que vai amanhecendo o dia, vai chegando o momento de ser derramado fogo sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que os anjos apertam Ló e sua família para tirar de lá, porque o tempo estava se esgotando. E ele sai. Ló sai na frente, suas filhas, suas 2 filhas e a esposa. Todo mundo saiu do lugar da destruição. Todos saíram. Agora todos estão praticamente salvos. Os anjos dizem uma coisa a Ló que você precisa entender: eu só vou destruir esse lugar quando você já estiver seguro. Pega isso, pega essa visão, queridos. Eu só vou destruir quando você estiver seguro, num lugar guardado, protegido. A mulher de Ló já estava meio caminho andado, faltava pouquinho, poucos tempos, poucos dias para a volta de Jesus. Por isso que ele diz assim: quando eu voltar, eu vou encontrar fé no seu coração? Eu vou encontrar aquela disposição, aquele amor? Olha o conselho do primeiro amor: retorna ao primeiro amor. Quando você se lembra de quando você se converteu, de como você orava, de como você jejuava, de como você entregava seu dízimo, de como você entregava sua oferta, de quando você estava disponível para tudo aquilo que o pastor te solicitava. Os irmãos na igreja: conta comigo, conta comigo. Você se lembra disso? Você se lembra das madrugadas que você levantava para orar? Você se lembra de quantas vezes você ouviu Deus falar com você? Você se lembra que você ligava a televisão lá no louvor e de repente você começava a chorar porque Deus estava ali falando com você? Ainda não tem esse lugar mais na sua vida, né? As coisas de hoje tomaram esse lugar. Hoje o sono não deixa mais você levantar de madrugada.
Os afazeres não te deixam mais ser participante dos trabalhos da igreja. A mulher de Ló já estava quase lá, quase, só que quase não é lá. Estava lá, já estava chegando, era uma pisadinha só a mais, e ela estaria salva. Isso traz algum alerta para nós hoje. Lembra da mulher de Ló? Saiu do lugar da destruição, em direção a um lugar seguro, mas pelo desejo dos olhos que foi pregado hoje aqui de manhã, o irmão Arilson pregando hoje aqui de manhã, a respeito do engano da serpente, da concupiscência dos olhos, o desejo de ver, o desejo de olhar. A Bíblia não diz isso, eu estou dizendo isso, mas com certeza o diabo diz: olha que coisa linda está o fogo lá, ó. A mesma coisa que foi com Eva. Olha para trás para tu ver que coisa linda. Os anjos tinham dito: não olhem para trás. Siga o caminho de vocês, porque o fogo só vai descer quando vocês estiverem seguros. Mas ela olhou para trás. Qual foi o resultado? Se perdeu. Não alcançou o objetivo pelo qual os anjos estavam ali para que eles alcançassem. Amém, igreja? É tempo de perseverança. Persevera na oração. Persevera na busca. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Quando tu sentir aquele desejo de cansaço, de desânimo, é nessa hora que tu tem que dizer: é nessa hora que eu vou. Se tu tiver com vontade de vir, ótimo, vem, faz aquilo que Deus determina que você faça, louve, adore, contribua, faça alguma coisa em prol da obra, ore por alguém, pergunte para o pastor da igreja: o que é que eu devo fazer, como eu devo ser útil para a igreja. Mas se você não tiver, se você tiver com desânimo, é nessa hora que você tem que se levantar. Eu vou. Eu tenho um testemunho, mas minha esposa, de vezes que a gente ia para a igreja, ou estava se arrumando para ir para a igreja, era o momento de ir para a igreja, e surgia uma dor de cabeça, surgia um problema físico, e não vou conseguir ir. Nós vamos, você vai conseguir, pois é agora que eu vou. E quando nós se deslocávamos, aquele problema que tinha iniciado, ele nos deixava, ou deixava minha esposa ou a mim. É tempo de perseverança, porque o diabo desceu para a terra, e ele vem com ira, e ele veio para roubar a tua alma, roubar a salvação que você já tem em Cristo Jesus. Amém, igreja? Você pode glorificar a Deus? Amém? Gostaria de fazer uma oração por você, passar a palavra para o pastor finalizar. Quando ele voltar, quando o Senhor Jesus voltar, no coletivo ou no individual, irmãos, como que o Senhor vai te encontrar? Perseverando, ou desanimando, ou desistindo? Pense nisso. A Bíblia nos fala, queridos, que o fogo no altar, ele não poderia ser apagado. Ele tinha que ser alimentado todos os dias com azeite para que aquele fogo não se apagasse. Isso quer dizer e diz respeito à nossa fé. Ela não pode apagar. Ela não pode diminuir. Vai ter um dia que você vai estar cansado. Vai ter um dia que você vai estar exausto. Seja cansaço físico ou seja cansaço espiritual. Mas Deus tem uma água, chamada água da vida, chamado Espírito Santo, chamado poder de Deus, que nos fortalece. Amém? Eu vou orar. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite,
E viemos aqui, Senhor, buscar a Tua face, para que nós sejamos, Deus, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, como está escrito em Efésios 6:10. Nos fortalece no Senhor, nos fortalece na força do Seu poder. Pai, desde já agora, vai repreendendo todo e qualquer desânimo, todo e qualquer cansaço físico, todo e qualquer cansaço espiritual, meu Deus, na vida dos Teus filhos. Deus, essa carga que o Egito tem, Deus, imposto sobre a igreja, e a igreja tem aceitado, Deus, essa carga do Egito. Deus, em nome de Jesus, vai arrancando esse peso, vai arrancando essas distrações das nossas vidas, vai neutralizando, Pai, o poder do inferno sobre a Tua igreja. Diz, meu Deus, a Tua palavra que os portões do inferno não hão de prevalecer, mas se o Senhor diz que elas não hão de prevalecer, é porque de alguma forma elas estão, Deus, tentando de alguma forma nos sugar, meu Deus, essas forças malignas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai agora, meu Deus, nos fortalecendo no Senhor e na força do Seu poder. Meu Deus, nos dá, Senhor, nesta noite um ânimo, Senhor, nos faz, Senhor, andar em novidade de vida, nos faz andar em ânimo, Pai, para que nós possamos, Deus, não perder a nossa fé. Para que quando o Senhor voltar, meu Deus, nós sejamos como as virgens prudentes, meu Deus, com as nossas botijas cheias de azeite, e o Senhor, e nós possamos ouvir o Senhor dizer: entrai, igreja minha, e possuir por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Deus, que a igreja do Senhor, meu Deus, não seja roubada no seu azeite, para que quando o noivo chegar e elas baterem na porta, Deus, ouvir aquela voz: eu não vos conheço. Nos livra, Senhor, de ouvir essa triste voz: eu não vos conheço. Portanto, nessa noite, Espírito Santo, traz ânimo à Tua igreja, traz capacidade de perseverar, Senhor, nesta caminhada, para nós alcançarmos o fim que nós esperamos, aquilo que o Senhor traçou, planejou, projetou para cada um de nós. Levanta, Pai, cada vez mais o Teu servo aqui, o pastor Daniel, juntamente com a sua esposa, a irmã Ilmara. Levanta e derrama sobre ele uma unção nova a cada dia, como as misericórdias que se renova a cada manhã. Renova sobre ele a Tua unção, renova sobre eles, Pai, a capacidade de perseverar, porque o peso que um pastor carrega, meu Senhor, é muito forte, é muito duro. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor sustenta os Teus pastores nas mãos. Apocalipse, o Senhor fala isso no 1º capítulo. Eu sustento com a minha destra os anjos da igreja. Sustenta ele, guarda ele, protege a família, os filhos dele, os entes queridos, a parentela dele, assim como toda a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e agradecemos. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. E é nesse lugar
no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. E é nesse lugar que eu posso descansar, Senhor. E é nesse lugar, no centro da tua vontade. É nesse lugar, no centro da tua vontade. Amém, irmãos? Palavra do trono de Deus para o nosso coração. Pensa nisso. Não permita que o diabo, nosso adversário, roube essa palavra que nós ouvimos nessa noite. Você chegando em casa, pode rever. Você entra lá no YouTube, no nosso canal, Igreja Presbiteriana Água Viva Jacobina, porque vai aparecer São Paulo e Jacobina. Você pode rever novamente, repensar. O anjo faz um alerta à igreja lá na carta a Éfeso, em Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Tem muita coisa que a gente precisa esquecer na caminhada, mas das promessas de Deus e dos compromissos que nós fizemos, a gente precisa continuar perseverando. Pensa nisso. Entra lá, YouTube, Igreja Presbiteriana Água Viva Jacobina. Você pode rever essa mensagem e também compartilhar com outras pessoas. Amém? Lembra da mulher de Ló. Olhou para onde não devia, ao invés de olhar para Jesus, olhou para Sodoma e Gomorra. Então a gente tem que olhar firmemente para Jesus. Amém? Muito bem, já encerrando esse momento de adoração, lembrando, o Ministério de Família está lembrando aí do encontro de casais 14 a 16 de junho, imperdível para o fortalecimento do relacionamento conjugal, crescimento e também um momento de lazer. 14 a 16 de junho vai ser lá em Lençóis, no Hotel Portal. As informações estão aí no nosso site, no nosso grupo, e quem não quiser e quem não tiver essas informações pode nos procurar que a gente manda. Então, tá aí, você pode ver depois. Imperdível. 14 a 16 de junho. Então nós louvamos a Deus por essa noite. E lembrando também, olha, terça-feira nós temos oração. Domingo de manhã nós temos escola bíblica dominical. E todo domingo à noite nós temos o culto de adoração
E os homens com propósito, sexta-feira à noite, às 19h30. Então você sai daqui pensando, olha, não permita, como Jesus adverte na parábola do semeador, semente que fica à beira do caminho é logo devorada e comida pelos passarinhos da vida. Então deixa essa palavra se calar no mais profundo do seu coração. Amém?